Olá, gente linda, povo abençoado do Senhor. Deus esteja na sua vida. Amém? Quero trazer uma palavra aqui. É uma parábola muito conhecida, mas eu creio que tem pessoas que ainda não ouviram sobre essa parábola. É a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, a partir do versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui me pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja Deus por esta palavra. Já tem uma semana que eu estou para falar, trazer essa palavra aqui. Eu estava lavando roupa e ouvindo, uma ministração falando sobre a parábola do filho pródigo. No mesmo dia, eu ouvi à noite uma outra pregação falando, sobre o filho pródigo. Fui ao culto, estava falando sobre o filho pródigo. E eu pensei, isso não é à toa, tantas vezes ouvindo a mesma passagem. Mas, amados, é muito bonito, a gente ver que, mesmo quando estamos errados, em pecado, quando saímos da presença de Deus e vamos para o mundo, viver os prazeres da carne, e a gente se arrepende e volta, Deus nos abraça, como esse pai fez com seu filho. Aquele rapaz, o mais moço, achou-se por direito já pegar a herança antes do pai falecer, pegou tudo o que ele era de direito e foi viver os pecados. Foi se prostituir, gastar com jogos, com bebedeira, com falsos amigos, até que se viu ali querendo comer a lavagem de porcos. Mas Deus abriu seus olhos e ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai e ser um dos seus trabalhadores. Mas o pai
o recebeu com alegria e celebrou. Mas o que eu quero focar aqui, meus irmãos, é no filho mais velho. Ele não se alegrou com a chegada, com a volta do irmão, porque aqui na passagem fala, ele questionou o pai: eu nunca saí da sua presença, eu nunca te desobedeci e nunca me deste nada, nunca me deste um cabrito para que eu matasse e comesse com os meus amigos. Mas, amados, estava tudo ali nas mãos dele, estava tudo ali perante ele. Era só ele pedir ao pai e o pai lhe daria. O que eu quero falar, mostrar com essa palavra? Tem pessoas que estão na igreja desde criança ou há muitos anos estão na igreja. Mas será que estão na presença de Deus? Tempo de igreja não quer dizer que você vai ser salvo, não quer dizer que você é melhor do que ninguém, não quer dizer que o seu lugar está garantido no reino eterno de Deus. Eu não sou melhor nem pior do que aqueles que têm cargos. Não importa se é do porteiro ao pastor, do pastor ao porteiro, não importa. Eu estou na presença de Deus tem 3 anos e eu não estou mais salva ou menos salva do que aqueles que já têm 10, 20 anos. Não vai ser o tempo que você está na igreja que vai determinar se você está salvo ou não. Mas sim o que você faz, as suas obras, o seu coração. Você pode estar na igreja há 40, 50 anos, mas você tem feito a vontade de Deus? Você tem sido humilde para pedir perdão às pessoas pelas mínimas coisas? Você tem sido caridoso, generoso? Você tem estendido a mão àquele que está passando dificuldades? Ou você tem feito como aquele, o sacerdote, o levita, que passando por aquele homem ali, machucado, passaram direto e deixaram aquele homem lá. E veio um outro que nem tinha cargo na igreja. E nem se sabe o seu nome. Foi chamado do bom samaritano. Aquele homem desconhecido pegou um homem que nunca viu na vida, levou para um lugar para ser cuidado. E a gente vê que não importa o cargo que você tenha na igreja. Você pode ser o pastor presidente da sua igreja. Se você não for manso e humilde de coração, se você não for generoso, se você não tiver compaixão, não tiver amor pelo seu próximo, de nada vale os anos que você tem na igreja, o cargo que você tem na igreja. Vemos que muita gente se acha melhor do que os irmãos, porque é pastor, porque é levita, porque é diácono, presbítero. Não é o seu cargo na igreja que determina se você está salvo. Quantos são pastores, mulher de pastor, presbíteros? Tem cargos importantes dentro da igreja, que todo cargo é importante, seja pastor ou porteiro. Todos têm sua importância. Mas não quer dizer que essas pessoas com cargo são melhores do que os irmãos que são apenas os fiéis que vão até ali. Amados, a gente vê que tem pessoas que estão na igreja há tantos anos, mas estão ali indo por ir. Não tem mais aquele amor dentro do coração, não tem mais aquela vontade de conhecer as escrituras. Leva a Bíblia, abre e nem confere o que está sendo pregado. Chegue no final do culto, escolha 10 pessoas e pergunte o que foi pregado. Qual foi a palavra pregada, que a pessoa não vai saber por quê? Está ali só de enfeite, vaso de enfeite. Eu peço a Deus todas as vezes que eu seja um vaso de honra, que eu seja um vaso cheio, que eu não seja na igreja apenas um vaso de enfeite. Eu quero ser salva todos os dias, porque todos os dias eu preciso de salvação. Todos os dias eu preciso de libertação. Tem pessoas que arrotam a santidade, achando que porque está indo para a igreja todos os cultos, na escola dominical, no círculo de oração, nas reuniões que fazem, acha que está salvo. Você pode morar dentro da igreja. Se você não tiver um coração sincero, arrependido todos os dias,
é difícil. Quantas pessoas acham que porque anda bem vestida, fala bem, ora com uma eloquência, está salvo. Quantas pessoas querem mostrar para o mundo a voz linda que tem, tá ali glorificando, né? Tá cantando. Mas será que está glorificando, exaltando mesmo o nome do Senhor? Nós vemos aqui nessa passagem que o filho mais velho se achava melhor e com mais direitos porque nunca desobedeceu a palavra do seu pai, porque nunca saiu da presença do seu pai. Eu vejo que muitos irmãos, ao invés de abraçar, de orar por aqueles que estão caindo, estão saindo da presença de Deus, estão voltando para o mundo para viver as concupiscências da carne, ao invés de abraçar, de orar, interceder, quando vê que aquele irmão está voltando para a casa do Senhor, começa as críticas e os dedos podres, apontando e diz: eu nunca saí da presença de Deus e esse daí ou essa daí vive saindo e voltando. Amados, quem está em pé, cuide para não cair. Quem está de pé, ore por aquele que está caindo. Quantas vezes a gente se sente fraco e não recebe uma palavra de um irmão dentro da igreja? Eu não estou falando de pessoas de fora, estou falando dentro da sua congregação. Eu passei meses sem ir até a congregação que eu frequento. E, infelizmente, não teve um para chegar até a minha casa e perguntar o porquê que eu não estava indo. Ou me mandar uma mensagem que fosse pelo WhatsApp, pelo Facebook. Passei meses, né, sem ir. Não estava afastada de Deus, mas eu estava sem ir à igreja. E eu vejo e eu percebi que quando eu voltei, eu comecei a ir, começaram a perguntar se eu estava viajando, se eu estava passeando. Mas eu falei, nem passeando, nem viajando, eu estava em casa. Ninguém sabe o que eu estava passando. Eu emagreci, tô pálida, né, porque não tenho saído de casa desde o início da pandemia. E eu senti críticas. Eu sei que a igreja que eu congrego são pouquíssimos mesmo os irmãos. Eu já falei algumas vezes aqui, a maior parte dos cultos são os 2 presbíteros, o porteiro e a dirigente do círculo de oração. Vez ou outra, um ou outro irmão que vai. É uma igreja que sempre está pregando sobre arrependimento e salvação. E vocês sabem que esse tipo de igreja quase ninguém quer ir. A maioria das pessoas querem ir nas igrejas que pregam prosperidade, como se ser próspero fosse ter riqueza, dinheiro, fartura, mas o importante, as pessoas não buscam. Arrependimento todos os dias, salvação de alma, libertação de todos os tipos. Amados, eu vejo que nós, como cristãos, filhos de Deus, precisamos abraçar aqueles que estão caindo. Tem uma pessoa da minha família que por alguns motivos sempre está saindo da presença do Senhor. Eu já falei tanto para essa pessoa. Não olhe para o homem, porque você vai cair, você vai sair da presença do Senhor. Olhe para Deus. E eu vejo que o restante da família, ao invés de se juntar e orar, critica. Mesmo quando eu estou me sentindo fraca, eu oro, porque eu não sei amanhã. Esses últimos meses eu me senti muito fraca. E eu estou voltando a ir à igreja. Em casa, eu ouço os áudios de um ministério que eu gosto muito, um ministério online. Eu ouço áudios de oração, de ministração, de palavra, mas é diferente. Não quer dizer que se você só vai ser salvo se você estiver indo à igreja. Não, não é isso. Mas quando você vai até uma igreja física, você vai ouvir um testemunho de um louvor diferente, um hino diferente. Você vai ouvir um versículo que você já leu 100 vezes, mas Deus vai falar diferente ao seu coração naquela noite. Quantas vezes eu já li o Salmo 1
onde fala que não devemos nos sentar à mesa dos escarnecedores. Mas antes da virada de ano, o pregador que veio, era um pastor de outra cidade, ele veio e falou sobre esse versículo, que o filho dele tinha recebido a oportunidade na igreja que eles congregam, e Deus falou através desse versículo com uma irmã que estava lá. E esse pastor falou aqui, e Deus falou comigo através daquele versículo. E foi só o versículo 1 do Salmo 1. Quantas vezes eu já li? Então, o que é importante? Ir até uma igreja física, ouvir os testemunhos, ouvir os louvores, ouvir o que os irmãos têm para falar, ouvir a palavra da noite e deixar que o nosso coração seja terra fértil, que aquela palavra chegue até nós e a gente deixe aquela semente ser plantada no nosso coração, ser germinada. Não adianta entrar por um ouvido e sair por outro. Você sai da igreja e você nem lembra mais o que foi pregado, o que foi dito. Então, meus irmãos, que não sejamos como esse filho, como esse moço mais velho da passagem do filho pródigo. Que não arrotemos santidade, porque não somos, se fôssemos, se já estivéssemos santificados, o Senhor já teria nos levado. Porque todo aquele que está, eu não vou dizer santo, como é que eu posso dizer? Todo aquele que Deus vê que está num estado, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Quando Deus acha que já está no momento, Deus leva, Deus recolhe. Vou falar assim, estou tentando achar a palavra e eu esqueci. Quando chegar o momento, Deus vai recolher. Mas enquanto isso não acontece, não vamos arrotar a santidade, não. Todas as vezes que eu recebo a oportunidade, que eu falo algo, eu tento buscar que não seja da minha carne. No primeiro dia do ano, eu tive uma revelação. Deus me mostrou algo muito triste. E eu fiquei muito angustiada. E eu eu fui a alguns cultos e segurando aquilo para mim, mas eu orando. Só que eu pensei, eu não sou nada sozinha. Uma andorinha só não faz verão. É o ditado popular, né? Eu fui na igreja, eu pedi a oportunidade. Eu não entrei em detalhes, mas eu pedi ajuda em oração. Porque sozinho eu não consigo. E eu vou aproveitar e vou pedir ajuda em oração aqui a vocês. Você que chegou até aqui nesse momento e possam estar orando pela família Gomes Ferreira e a família Ferreira Gomes. É a família do meu marido, toda a parentela dele. E também peço pela minha família, pela minha parentela, Jesus Oliveira e família Santos. Para que Deus venha libertar, renovar, restaurar, restituir e o mais importante, salvar. Me ajude em oração para que eu seja mais forte espiritualmente, para que eu venha ter mais força para interceder por aqueles que chegam a mim e mesmo por aqueles que nem me pedem oração, mas que Deus me traz a memória, me traz a mente e eu vou lá e oro. Não sou melhor do que ninguém. Também não sou pior do que ninguém. Mas eu digo assim, não sejamos como esse filho mais velho, o irmão, né, do filho pródigo. Não sejamos como esse rapaz que acha que porque nunca saiu da presença de Deus é melhor do que o outro. Se você vê que tem um irmão caindo, enfraquecendo, ore, interceda. Não aponte seu dedo não, que você não sabe o dia de amanhã. O opressor de almas está aí furioso, buscando quem possa tragar. Baixa uma brechinha. Quem dirá quem escancar as portas. Vamos orar pelos nossos que ainda não estão na presença do Senhor, que não conhecem a Deus. Não aponte seu dedo. Envie um louvor, uma palavra e vá deixando Deus trabalhar. Vá pedindo que Deus vai trabalhando na vida daquela pessoa, que uma hora Deus vai falar, Deus vai tocar. Uma hora aquela pessoa vai ouvir os seus áudios. Muitas vezes eu me entristeço, eu mando áudios para muita gente e eu vejo que a maioria não ouve. Mas eu sei que vai chegar o momento das pessoas abrir o áudio do louvor, da pregação, vai ler o que eu mandei e Deus vai tocar. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar orando uns pelos outros. A pandemia continua aí e só Deus sabe o dia que vai cessar isso. Então, meus irmãos, fiquem todos na paz. Deus abençoe a cada um.
Vamos meditar nessa palavra de Lucas 15, a parábola do filho pródigo, e não vamos ser insensatos como o filho mais velho, que se acha melhor do que o outro, porque nunca saiu da presença do Pai. Enquanto estamos aqui nesse mundo, sujeito a tudo, precisamos estar orando, jejuando, consagrando a vida a Deus e pedindo a Deus sabedoria, força, mais fé. Assim eu encerro por aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém?